A gente recebe aqui no estúdio do Amazonas Secor a delegada Joyce Coelho, titular da especializada em apuração de atos infracionais. Doutora Joyce, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer também aceitar esse convite, até porque é sempre uma oportunidade de orientar, né, a população. Doutora, você esteve do outro lado, à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Agora, nessa nova fase da sua carreira, como é lidar com adolescentes que cometem crimes? É bem desafiador, até porque a finalidade do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é ressocializar esse adolescente em conflito com a lei para que ele possa voltar a ter uma infância, uma adolescência, uma juventude de forma normal, né? E isso nem sempre é possível, considerando aí que há todo um conjunto, né, todo um sistema que, na verdade, precisa estar integrado para que essa ressocialização possa acontecer. Um fato semelhante entre vítima e autor de ato infracional, muitas vezes, é a desestruturação do meio familiar, porque nessa fase aí de formação do ser humano, é preciso que haja aí um lar, né, um controle parental, né, que aquela pessoa em desenvolvimento esteja na escola, esteja sendo fiscalizado. Então, muitas vezes a gente tem, não só com a criança vítima, que foi ali vítima muitas vezes de negligência, mas também com o autor de ato infracional. A gente verifica muitas vezes essa negligência, adolescentes muito soltos, né? Seja nas ruas, seja no mundo da internet. Então, seria preciso realmente a integração família, sociedade, sistema de justiça, conforme é determinado no ECA, para que a gente pudesse aí obter mais sucesso nessa recuperação desse adolescente que em algum momento aí conflitou com a lei. Ou seja, esses adolescentes podem estar replicando o que vivem dentro de casa. Uma situação de um abuso, vê a mãe apanhando e repete isso fora de casa. Isso acontece com frequência. Um grande problema que a gente enfrenta é justamente isso, né? É aquele meio violento que esse adolescente já convive. Então, muitas vezes, ele já leva isso para a escola, ele já vive daquele jeito. Como você vai explicar, por exemplo, para um adolescente que ele não pode agredir a namoradinha, que ele não pode praticar, que isso é violência doméstica, se ele vive num lar onde o pai chega embriagado e agride a mãe? Onde ele via também, talvez, o avô, onde já naturalizou aquela agressividade, aquela violência. Muitos adolescentes cometendo crimes sexuais desde muito cedo, já naturalizaram essa violência, ou porque foram vítimas, ou porque não foram orientados, já que o maior meio de prevenção é justamente a educação e a orientação. Então, a gente vê que há uma lacuna que não foi preenchida em determinado momento da educação desses adolescentes. E depois, para recuperar, fica bem complicado, até porque o período de internação, às vezes, não é suficiente para que a gente consiga trabalhar. Quando eu falo a gente, todo o sistema, há ali um complexo integrado, polícia, judiciário, defensoria, a Secretaria de Justiça, que trabalha diretamente, né, com os adolescentes que estão internados ali. Então, às vezes, o momento, o tempo que eles passam ali não é o suficiente para que possa, vamos dizer assim, virar a página, virar aquela chave. Mas existem casos, assim, bastante exitosos de adolescentes que conflitaram com a lei, que cometeram algum tipo de ato e que, muitas vezes, durante aquela internação, aprenderam uma profissão, né? Hoje mesmo eu tive uma grata surpresa, fui participar de um evento lá e o diretor da unidade lá de internação provisória disse que, surpreendentemente, ele estava com uma turma que estava saindo, né, e com sonhos de ser policial, de estudar e fazer um concurso. Ou seja, isso é uma grande alegria para a gente, ser inspiração também, já que realmente o objetivo é que eles virem essa página.
A gente precisa se agarrar nesses bons exemplos. Inclusive, o Amazonas Record já produziu a série Encarcerados do Destino, falando sobre a situação desses adolescentes que cometeram atos infracionais. A gente pretende fazer uma segunda edição com a parceria da doutora Joyce, que brilhantemente está à frente da DEAI atualmente. Queria falar um pouquinho mais sobre essa situação do adolescente que não é preso. É importante a gente deixar claro o que acontece com um adolescente que comete um ato infracional, que também não é o crime. Bom, nós fazemos esse registro sempre, né? Há muitas dúvidas também em que momento ele passa a ser adolescente e passa a responder só os 12 anos completos. Abaixo disso, não existe nem o boletim de ocorrência, considerando que criança não comete nem crime nem ato infracional. A partir dos 12 anos, esse ato ele é registrado como um ato infracional e esse adolescente responde. De imediato, a providência é chamar os pais para uma audiência com o Ministério Público, para que o Ministério Público ali oriente aquela família. A prioridade é absoluta tanto para a vítima como para o adolescente em conflito com a lei. Então, é dado ali todas as oportunidades também para que a família possa ali ter o controle, né? Retomar o controle na vida desse adolescente, para que ele possa responder em liberdade por aquele ato, aprendendo que aquilo é ilícito, que cometer um ato ilícito gera responsabilidade. Muitos adolescentes, é importante a gente falar isso, porque eles acham que não tem qualquer tipo de responsabilidade e que por isso podem sair praticando ali atos ilícitos. Então, já fica sabendo, é uma primeira advertência, vai responder por aquilo e se esse ato tiver ali uma maior gravidade, como, por exemplo, atos análogos ao homicídio, ao estupro, que já são casos graves, aí a gente precisa realmente apreender esse adolescente, a apreensão dele, para que ele já integre, primeiramente, o sistema provisório, onde vai ali se fazer todo um trabalho conjunto, integrado com os diversos órgãos do sistema de justiça, para que se identifique ali problemas sociais, até problemas mesmo psicológicos nesse adolescente, para que ele possa receber esse tratamento médico adequado. É uma também. Segunda chance que esse adolescente ganha. Exatamente. Eu costumo conversar justamente isso com as mães, que chegam muitas vezes muito tristes, pelo filho, às vezes são pegas de surpresa. Eu costumo dizer que muitas famílias, até pela correria mesmo do dia a dia, não conhecem os seus próprios filhos. E de repente são pegos de surpresa ali, com os adolescentes cometendo aí um ato. O pai emprestou o carro, a menina saiu e emprestou ali para outra pessoa, cometeu um assalto. Aqueles adolescentes que andavam atirando ali no meio da rua, com certeza os responsáveis não sabiam daqueles atos, foram pegos de surpresa. Então, por isso que a gente fala que criança e adolescente é sempre muita vigilância, muita atenção. E, principalmente agora que a gente está ali nesses crimes que são cometidos no mundo cibernético em muito crescimento, né? Onde o adolescente e a criança ela pode não ser somente vítima, como também praticar esses crimes. E, muitas vezes, acaba sendo o autor dessa infração sem muita orientação sobre aquilo que está cometendo. Doutora Joyce Coelho, eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho, pela coragem, né? Um desafio tremendo, por toda essa experiência. É um prazer tê-la aqui com a gente e parabéns pela atuação na DEAI. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, como eu disse, de sempre informar e também nos colocar à disposição da população para fazer denúncias, receber denúncias, entender que realmente é uma segunda chance para o adolescente e que esse sistema ele é feito para ressocializar, mas ele precisa realmente da integração de todos para que funcione. Muito obrigada, doutora. Doutora Joyce Coelho, que conversou com a gente hoje no É Assunto no Amazonas Record.